Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse encontro no qual nós da Medway Residência Médica iremos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre o ENAMED, que é o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, que foi lançado de uma maneira extremamente gigantesca agora no dia 23 de abril de 2025. Eu me chamo John, sou médico, professor de preventiva aqui na Medway e estou com vocês justamente para a gente receber essa notícia e destrinchar o que a gente tem de bastidores políticos, o que a gente tem de apostas, o que vai ser esse exame, qual formato vai ser esse exame e tudo, absolutamente tudo, que veio de dúvida para a gente nos directs, a gente vai trazer aqui para vocês de uma maneira formalizada e com tudo que a gente tem de notícia até o momento. Então, bora começar. Primeiro de tudo, o que é o ENAMED e o que ele se propõe? Basicamente, ela é uma parceria entre o MEC e o Ministério da Saúde, MEC e o Ministério da Educação, que tem como objetivo ter o ENAMED como um instrumento unificado de avaliação da formação médica no país. Gravem a palavra unificado, porque daqui a pouco ela vai fazer sentido. E quem é responsável por gerenciar e por organizar esse exame? Temos uma frente do Ministério da Educação e uma frente do Ministério da Saúde. No que tange na educação, a gente tem o INEP como responsável por organizar a prova, entender o que vai ser cobrado e aplicar a prova até nesse momento. Então, quem vai cuidar do exame em si é o INEP, que para quem não conhece, é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Do ponto de vista da medicina, a gente tem a EBSER, que é uma empresa pública que faz parte aí do SUS de uma maneira geral, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A EBSER, ela tem ganho aí bastante destaque com o gerenciamento e com a administração de vários hospitais que são de responsabilidade federal. Então, vários hospitais vinculados a universidades federais hoje passam por uma administração da EBSER. Tranquilo? Vamos lá. Então, o que aconteceu? No dia 23 de abril agora, de 2025, houve uma live de lançamento no qual juntou-se aí Ministério da Educação e Ministério da Saúde, junto com presidentes e representantes da EBSER e do INEP, para lançar oficialmente o ENAMED, que sucederia, após essa live de lançamento, a publicação das portarias relacionadas a esse exame. Tranquilo? E ele vem aqui para ser um instrumento unificado, mas ele vai unificar exatamente o quê? Presta atenção, porque isso é uma coisa que juntou um link entre o exame de graduação junto com um exame de ingresso para as residências médicas vinculadas ao ENARE, tá bom? Que é o Exame Nacional de Residências, que existe aí desde 2020. Mas vamos por partes. Então, quando a gente pega ENADE e ENARE, que antes eram exames à parte para públicos diferentes e com objetivos diferentes, a gente unifica, fusiona os dois e surge o ENAMED. O ENADE, para quem não conhece, é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Ele não é específico da medicina, ele é um exame do MEC para avaliar qual que está a qualidade da graduação e ele é aplicado geralmente a cada 3 anos e a gente começava a fazer esse exame desde os primeiros anos de faculdade. Tudo dependia em qual ano que seria feito, porque batia no calendário nacional de cada 3 anos realizar um ENADE. Tranquilo? Então ele é um exame com o objetivo de avaliar a formação da educação, ali em médica no caso, e ele não tinha nenhum objetivo de ser utilizado para ingresso numa prova de residência. O ENARE, por sua vez, ele é um exame que vem sendo aplicado desde 2020, ele é gerenciado, ele é de responsabilidade da EBSER, só que até então a gente não tinha nenhuma portaria que oficializasse o ENARE. E essa portaria também foi publicada no dia 23 de abril de 2025. O ENARE, ele aplica exame, que é um processo unificado, um processo nacional, onde cada instituição tem a opção de aderir ou não a esse processo como uma prova de ingresso para as suas residências, ok? Então, hoje, a gente tem aí uma penetrância cada vez maior do ENARE nas instituições. Então, a gente tem estados onde o ENARE é muito forte e domina praticamente as principais instituições. Aqui eu posso citar o Rio de Janeiro como uma delas, mas ele é um exame em expansão. Há esforços da EBSER para que ele seja um exame
muito, muito, muito potente e que eventualmente ele seja o Enem das provas de residência, ok? Então vamos lá. O ENARE, ele é aplicado para provas de residência uni e multiprofissionais. Então eu estou falando para ingresso de dentistas, fisioterapeutas, enfermagem. Então havia essa etapa uni e multiprofissional, que era numa prova específica. Havia a prova do ENARE para acesso direto, que são aquelas especialidades médicas que não necessitam de pré-requisito, e a prova do ENARE para especialidades de pré-requisito, ou seja, naquelas que o indivíduo já deve ter feito uma residência e ele está ingressando numa subespecialidade. Tranquilo? Então são 3 provas aí principais do ENARE. A que é afetada e é substituída pelo ENAMED é apenas a prova do ENARE para acesso direto, para aquelas especialidades que não exigem pré-requisito e que sejam da medicina, obviamente, porque ele é um exame de avaliação da formação médica. Então, aqui fica muito claro que se você está prestando uma prova de especialidade, de subespecialidade, você não vai ser afetado pelo ENAMED, você não precisa se preocupar. Para você que vai entrar em ortopedia, neurocirurgia, cirurgia cardiovascular, medicina intensiva, clínica, cirurgia, GO, pediatria, oftalmo, enfim, acesso direto, isso tem tudo a ver com você e você vai entrar nesse bololô, tranquilo? Bora lá. Em qual contexto que o ENAMED surge? Porque se a gente olhar todo o contexto de crítica e de política em relação à medicina, a gente consegue entender que essa foi uma resposta proporcionada às críticas que estavam se insinuando nesses 2 exames, tá bom? O primeiro ponto que a gente precisa discutir do contexto é a explosão do número de escolas médicas. Então, desde do Mais Médicos, o programa Mais Médicos, ali por volta de 2014, 2015, que foi lançado aqui no Brasil, a gente teve uma abertura para a expansão das escolas médicas de medicina e isso foi extremamente acelerado nos últimos anos. E aí, obviamente, acabam criando-se escolas que não têm um apoio de hospital universitário, um apoio de corpo docente de qualidade, e a gente começa a ter um impacto aí negativo na formação médica no Brasil. E isso gera críticas sociais, gera críticas dos conselhos, gera crítica de toda a classe médica em geral, ok? Então, essa era uma crítica importante, e o ENAMED viria como um exame, como uma resposta para a gente ter um instrumento aí padronizado de ampla escala, para a gente poder comparar como que está cada escola em relação à outra. O segundo contexto que a gente precisa conversar é a tramitação de um projeto sobre a criação da OAB da Medicina. Como vocês já sabem, a OAB, um advogado para exercer hoje no Brasil, ele precisa ser aprovado num exame final, que é o exame da OAB, no qual, se caso ele não seja aprovado, ele fica ali com a graduação feita, mas sem a possibilidade de oficialmente exercer a profissão, tá bom? E isso acabou, diante de todas essas críticas ao aumento de escolas médicas, acabou surgindo um processo, né, um projeto de lei aí, para que a gente tivesse essa OAB da medicina. A grande questão é que o ENAMED ele não tem esse objetivo primário, não foi lançado em nenhum momento que ele é uma resposta à OAB da medicina. Só que, o que acontece? Há uma pressão muito grande de um lado e aqui o governo do outro, tá certo? Então o ENAMED pode ter sido uma resposta para tentar diminuir a força desse projeto, tá bom? Por quê? Porque há divergência política em relação a essas 2 pontas. Mas nada impede que, conforme esse projeto avance e ele seja aprovado e vire lei de fato, que essas 2 coisas confluam. O que é muito improvável é que a gente tenha o ENAMED com esse fim e mais uma prova que seria o OAB da medicina. Seria muito mais interessante eles unificarem, caso isso seja uma verdade. Pensando aí que é o mesmo governo, que é o mesmo esforço de aplicar uma prova, que é uma prova de nível nacional, então faria mais sentido unificar. Mas ao que parece, pode ser inclusive uma tentativa de coibir o avanço desse projeto, porque eles podem justificar. Não, gente, mas a gente está preocupado com a formação médica, no entanto que a gente criou o ENAMED. Não sei por que vocês estão com esse papo aí de OAB da medicina. Entenderam a lógica? Então, temos que esperar desenrolar, porque ainda não está muito claro para a gente. O terceiro ponto de contexto é que o ENAD, que é o Exame
de avaliação ali do desempenho dessas faculdades, ele tem caído em descrédito ao longo dos anos, tá bom? Obviamente, qualquer faculdade precisa dessa nota do ENAD porque ela é meio que um selo de qualidade, tá bom? Só que, o que acontece? Nos últimos anos, nas últimas aplicações, a gente tem aí mais de 10% da taxa de ausência dos estudantes. E, obviamente, uma perda dessa amostra, que é significativa, cria um viés de a gente conseguir aferir corretamente qual que é a qualidade formativa dessa faculdade. Só que os estudantes têm a obrigação, tá bom? Informal, mas tem uma obrigação de fazer o ENAD. Só que criou-se ali ao longo do tempo uma falsa percepção de facultatividade. Por quê? Porque nem todo mundo encarava como obrigatório, afinal de contas, havia aí uma baixa penitência para quem faltasse e também eram aceitas aí justificativas muito vagas e muito tranquilas de não ter sido feito o exame. No fim das contas, cria-se um viés muito claro de a gente considerar o ENAD como um exame confiável, por causa dessa falsa impressão de facultatividade. Além disso, o ENAD nem sempre avaliava os sextoanistas. Avaliava os sextoanistas a cada 3 anos, porque ele era um exame trienal. Ele não era um exame anual, como o ENAMED se propõe a ser a partir de agora. Então, havia críticas tanto à organização quanto a comparecimento aí do pessoal no ENAD, beleza? E por fim, a gente tem na outra ponta, na ponta de residência médica, um crescimento expressivo do Exame Nacional de Residências, que é o ENARE. Basicamente, aqui ele é feito desde 2020 pelo IBSER de uma maneira informal e que ganha uma formalidade, um peso, uma autoridade já no dia 23 com a publicação da portaria logo após o lançamento do ENAMED. Beleza? Então vamos lá. Basicamente, quais são os objetivos desse exame unificado? São 5 objetivos principais. E o primeiro deles é aferir o desempenho dos estudantes de medicina. Basicamente, eles querem avaliar se os estudantes conseguem responder desafios, conseguem exercer competência em cima daquilo que está totalmente classificado e orientado nas diretrizes curriculares nacionais de medicina, beleza? Então é um exame para ver, essa faculdade cumpriu os requisitos que a gente exige nas diretrizes curriculares nacionais e o exame vai conseguir testar os seus alunos em relação a essas competências. Depois, além disso, eles deixam claro que eles também vão avaliar no ENAMED competências de compreender temas exteriores ao âmbito específico da profissão médica. E aqui eu faço uma ressalva, por quê? Porque quem fez o ENAD sabe que cai em questões de língua portuguesa, de geografia, de história, que estão além do escopo médico, só que o ENAD passava a ser essa janela. Ao que parece, o ENAMED também deve ir por essa linha, porque já tem respaldo dentre os seus objetivos principais. E eles adicionam que também cobrarão assuntos ligados à realidade brasileira e mundial e de outras áreas de conhecimento. Tranquilo? Então já caiu aí uma interpretação de um estilo de poesia de um escritor brasileiro. E a gente tinha que fazer aquela questão que a gente fazia muito no Enem. Mas vai cair também provavelmente no ENAMED. Já deixaram essa carta marcada para a gente. Os outros objetivos são avaliar competências requeridas para o exercício profissional no SUS. Basicamente, se eu estou tentando avaliar a formação médica de um médico generalista, que eu tenho como objetivo formar aos montes para atuar no SUS como generalista, eu tenho que ver se eles estão preparados para assumir essa linha de frente na pós-formatura. O terceiro objetivo é estabelecer esse instrumento unificado para avaliar a formação médica em consonância com as diretrizes, que é meio um complemento em relação ao primeiro objetivo. E o último é fornecer subsídios para formulação e avaliação de políticas públicas relacionadas à formação médica. Basicamente, esse exame unificado vai permitir uma comparação de qualidade entre as escolas e vai conseguir estabelecer níveis de qualidade. E a partir dos níveis de qualidade, eu consigo dar feedbacks e cobranças para essas escolas e também formar no contexto coletivo, analisando esses dados de uma maneira coletiva, o que eu preciso reestruturar em relação à formação médica como um todo, quais são as políticas que eu vou fazer para literalmente fortalecer isso em bloco e também no contexto individual. Então, o objetivo é ter um diagnóstico para depois a gente prescrever
o tratamento específico e geral para a gente ir melhorando ano após ano a formação em medicina no Brasil. Tranquilo? Falei que eram 5, mas eram 4 objetivos principais. Vamos lá. O ENAMED vai ser obrigatório? Sim, ele é obrigatório para os concluintes, ou seja, para os quinto, sextonistas de medicina. Tranquilo? Mas isso tudo depende da época que for aplicada a prova. Por exemplo, eu considero um concluinte. Digamos que você é uma turma de final do ano. Você vai aplicar no seu 6º ano, lá em outubro, a prova, beleza? Então aplica só naquele momento. Agora, se você é turma de meio do ano, provavelmente eles vão colocar no final do seu 5º ano, porque você já vai ter saído da faculdade, é muito mais difícil poder avaliar ali depois que você já foi formado, ali em outubro. Tranquilo? Mas isso é uma hipótese, não tem nada confirmado, mas parece ser o mais lógico de se atuar para conseguir avaliar todo mundo. Show? Depois, contudo, o ENAD também é obrigatório, só que deu essa falsa impressão de facultatividade. Então, se não adotarem regras do tipo, isso vai estar no teu histórico, isso precisa acontecer para você se formar, provavelmente a galera vai dar um jeito também de justificar e se ausentar e não participar do exame. Então, precisa ter regras mais claras, mais rígidas, para que isso, de fato, assuma seu papel de obrigatoriedade, que é uma via de dois lados, né? Tem um lado de quem pede e de quem executa, que tem que estar muito ali comprado para poder executar. Tem que ter uma perda importante, no caso. E não há taxas também para os concluintes poderem fazer o ENAMED. É um exame gratuito no que tange a esse contexto de avaliação da formação médica. Fechou? É isso. Avançando. Qual que é a periodicidade da aplicação do ENAMED? Anual. Então, todos os anos, todas as turmas de medicina dos concluintes deverão ser avaliadas, beleza? Até para a gente ver com maior agilidade se está sendo implementada uma melhoria, se está havendo uma resposta da faculdade de melhorar a sua formação. Aqui, a aplicação vai acontecer em mais de 200 locais de uma forma totalmente descentralizada, justamente para a gente contar com uma maior participação de todo mundo e, como eu falei, não há taxas para o concluinte. Contudo, se por um acaso você quiser utilizar o ENAMED como a sua nota, o seu ingresso, a sua única forma de ingresso para ENARE, que é o ingresso nas provas de residência, você à parte, ou seja, você além de prestar ali pela sua faculdade, à parte, você vai ter que se inscrever no edital, no concurso lançado pelo INEP, pela EBSER, você vai pagar uma taxa e a partir disso, automaticamente você, sextonista, concluinte de medicina, vai fazer as provas, a prova do ENAMED com os dois objetivos, tanto para avaliar sua faculdade quanto para você entrar para o ENARE. Só que só entra para o ENARE se pagar a taxa. Em contrapartida, há pessoas que não são concluintes, que já são médicos formados e que vão querer entrar nas provas nas instituições do ENARE. Para estes, também vão ter que se inscrever e pagar a taxa do edital quando for lançado, que está previsto ali por julho, e aí vai aplicar o ENAMED num desses 200 locais para que em dezembro você saiba o seu resultado. Tranquilo? E é justamente isso que a gente vai falar agora, que são qual que é o cronograma de etapas que foi colocado lá no lançamento. A primeira etapa que a gente vai ter que ficar muito de olho e a gente vai fazer toda a cobertura, vocês não vão ficar órfãos dessas informações, porque a gente vai falar muito sobre isso, é em julho. Então, em julho, finalzinho de junho, início de julho, a gente vai ficar muito de olho, porque deve sair a lista das instituições que vão pertencer ao ENARE agora e vai ter o edital dessa prova para quem vai querer utilizar essa prova como ingresso para o ENARE, de acesso direto. Lá em outubro é a aplicação da prova. Obviamente, a gente já tinha a prova do ENARE aplicado mais ou menos nessa época. Então, se o seu objetivo é só fazer ENARE, e era fazer ENARE, né, antes do ENAMED, não vai mudar muito em relação ao seu cronograma de estudos. Agora, se uma das suas instituições que costumava cobrar a prova em dezembro, e eu vou dizer que tem uma que está sendo especulada, que tem a prova tradicionalmente cobrada como uma das últimas do ano, se ela se juntar ao ENAMED, para a prova do ENARE ali, né? Então, você vai perder praticamente 2 meses de estudo, porque a prova vai ser antecipada. Tranquilo? E lá em dezembro é onde eles pretendem aí divulgar o resultado e o desempenho individual de cada um.
e a partir daí deve começar o processo de inscrição para as instituições do ENARE em si. Show! E o que se sabe de como vai ser essa prova? O que a gente entende é que serão 100 questões objetivas, questões de múltipla escolha, ok? E essas questões, o INEP já se compromete a tentar respeitar aquilo que está preconizado pela Comissão Nacional de Residência Médica. E a Comissão Nacional de Residência Médica tem aí uma série de áreas que devem ser cobradas e que, na ausência da cobrança de uma delas, pode dar um problema em relação à prova. Mas eles deixam claro que vamos tentar respeitar no que couber. Não vamos seguir necessariamente à risca, de maneira rígida, o que vocês estão propondo. Mas no que couber, a gente vai tentar alinhar essas expectativas. E as grandes áreas que eles disseram que vão cobrar são as clássicas, clínica médica, cirurgia, pediatria, GO e preventiva, e eles adicionam ali saúde mental e saúde coletiva. E a primeira grande pergunta, olhando isso, que vocês devem fazer é: meu Deus, João, vocês vão abrir uma nova grande área na MED de saúde coletiva, saúde mental? Isso é novo? Vai cobrar no mesmo peso? Vai ser número igual de questões para todas? Não, gente, provavelmente não. Por quê? Porque saúde mental e saúde coletiva já é cobrado historicamente nas provas, algumas com caráter justamente de colocar aí dentro das principais, só que saúde coletiva é o mesmo conteúdo, está fusionado com o que a gente entende como medicina preventiva e social, então vocês já estariam cobertos, e saúde mental, vocês veem principalmente na clínica médica, está tudo certo, só destrincharam, fragmentaram aqui na hora de apresentar, mas daria para uni-las nas 5 grandes áreas tranquilamente. Depois, vamos agora às principais dúvidas que surgiram, as principais dúvidas que vocês mandaram para a gente ao longo da nossa cobertura, e aí a gente finaliza o que a gente tem até o momento. A primeira dúvida é o mesmo que a OAB da Medicina? E essa eu já respondi, porque não é. Basicamente, o ENAMED surge eventualmente e com uma possibilidade, isso aqui é puro achismo da minha parte, baseado no que eu li de cunho político, de um lado do outro. Talvez eu imagino que isso seja uma resposta para tentar inibir o OAB da Medicina, mas como eu falei para vocês, nada impede de, no futuro alinhamento, eles considerarem e fusionarem essas duas ideias e isso acabar sendo o que vai ser o nosso OAB da Medicina. No momento, não tem nenhuma intenção declarada ou publicada de que será e de que elas vão acontecer da mesma forma, tá bom? Então não se preocupem porque não pareceu um OAB da Medicina. Depois, lá na live de lançamento, o presidente da EBSER começou a soltar alguns spoilers, talvez de maneira intencional, talvez para dar maior magnitude ao lançamento, gerar um maior buzz, talvez porque ele se empolgou apenas, e quem nunca se empolgou e falou uma coisa antes da hora. Mas ele falou que, nas palavras dele, que a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que eram as instituições que pertenciam ao SUSinho, estariam no ENAMED, mas eles estavam aí na expectativa e que provavelmente a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, junto com outras secretarias estaduais de saúde, iriam aderir ao ENAMED como exame de ingresso. Atenção! A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, para quem não conhece, é a prova do SUS São Paulo, que é uma prova aí que abrange uma série de instituições geridas pelo governo estadual. São instituições extremamente relevantes e queridas e procuradas pelos nossos alunos. Estou falando do Hospital da Santa Marcelina, do Ipiranga, o Hospital da Mulher, o Pérola Baiton, a gente tem o Bairral, tem uma série, a C. Camargo, uma série de instituições muito bacanas e importantes aqui em São Paulo, que fazem parte dessa prova do SUS São Paulo, que é uma prova gigantesca, que assume aí um nível de participação altíssimo e que, se confluir para o ENAMED, gera aí uma primeira preocupação em todo mundo que vai prestar. Por quê? Porque como não está claro qual que é o processo de manifestar o interesse e se inscrever para as instituições, pode cair no cunho de aumentar muito para ampla concorrência. De uma pessoa que às vezes não queria uma instituição do SUS São Paulo, ter obtido uma nota maravilhosa no ENAMED e dizer: nossa, nem sabia que dava para passar lá. Agora que eu consegui, estou competitivo, deixa eu me inscrever. E aí tira a vaga de quem realmente queria estar lá, porque curte o hospital, porque conhece, que foi atrás e colocou isso como um dos objetivos principais. Então, não dá para a gente saber, primeiro, que o SUS vai entrar, não dá para a gente saber que
Isso vai ser um problema ou não, se a pessoa não vai ter que manifestar o interesse antes, né? Antes de aumentar para essa ampla concorrência. O que a gente está aqui é numa zona desconhecida. Se está numa zona incerta ou desconhecida, não tem nada para a gente fazer nesse momento. A gente precisa ter essas definições. O que dá para fazer dentro dessa zona de incerteza é a gente começar a não tirar a rota para estudar para o Sul São Paulo, mas sim começar a abrir uma rota alternativa e começar a se preparar para as instituições, para as provas que antigamente o INEP fazia. Principalmente, a gente tem aí o Revalida e o ENAD, que a gente aqui na Médio Residência Médica já fez uma força-tarefa em tempo recorde, a gente já publicou todas as provas do Revalida comentadas, desde 2021 até 2025, sejam elas objetivas ou discursivas, no padrão médio de qualidade de comentário, já está no nosso aplicativo e muito em breve as provas do ENAD também estarão disponíveis para você, que posso dizer aqui, estou me empolgando aqui para falar, mas eu acredito que até o final dessa semana já vai estar disponível para vocês, tá bom, galera? Então, comecem a se programar por isso, mas a gente também está analisando a estatística. Em breve, a gente vai dar as diretrizes formais para você que deseja o SUS São Paulo e que agora tem à luz aqui a possibilidade de fazer na MED, como que você vai conciliar e se preparar para as duas possibilidades já nesse ano. A gente vai cobrir muito esse tópico para vocês, porque a gente sabe o quanto é importante para vocês essa prova. Combinado? Vamos lá. Quais outras instituições devem entrar? Quando ele fala que outras secretarias estaduais podem entrar, obviamente a gente se preocupa com a prova de SES Pernambuco, entrar nessa patota, eventualmente SUS Bahia. Então, a gente está olhando, eles devem estar em uma negociação muito ampla. E o que eu quero que vocês entendam é que não é novidade que a IBSER está pressionando, que ela está incentivando, inclusive financeiramente, as instituições para que elas façam adesão ao ENARE/ENAMED, beleza? Então, o que acontece? Eu imagino que quem tem a maior risco de entrar são as instituições que são geridas pela IBSER, porque deve ter uma pressão interna ali em relação a isso. Afinal de contas, se eu não estou conseguindo nem trazer o pessoal da minha casa, imagina como que eu vou convencer os outros, né? Eu sei que as instituições federais, elas sofrem bastante pressão. A gente tem várias federais que já aderiram a esse processo seletivo. A gente tem algumas que resistem, como o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da URGS, e também a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina aqui em São Paulo. Só que vamos ver aonde isso vai desenrolar, tá certo? E outras que podem sofrer uma pressão são aquelas que necessitam desse incentivo financeiro que a IBSER propõe. Então, se tiver muito mal das pernas do ponto de vista financeiro e esse incentivo chegar ali como uma oportunidade, por que a prova continuaria sendo um processo seletivo à parte e não entraria para o ENAMED? Combinado? Então, muita especulação. Ali por junho ou julho a gente vai ter o definitivo no lançamento do edital de quais instituições entraram nesse processo unificado até então. Próxima pergunta. Como se preparar para o ENAMED com o objetivo de ingressar em alguma instituição do ENARE, acesso direto? Basicamente, de antemão, resolver as provas antigas do INEP, como Revalida e ENAD, parece ser o caminho mais óbvio. Parece ser o caminho mais próximo do que essa instituição vai ter de preferência de conteúdos, de análise estatística para a gente colocar no MedBrain. Então, toda essa parte de análise a gente já está fazendo, a gente vai conseguir trazer isso no MedBrain automaticamente para vocês que são os nossos alunos, beleza? Então, esta é uma parte fundamental da preparação, a parte estatística e olhar os conteúdos de alta prioridade, de alta prevalência e prioritários, principalmente, beleza? Agora, o restante da preparação com essa mudança, a gente vai analisar agora a estatística e trazer para vocês diretrizes muito claras de como que vocês vão fazer. Só que ainda estamos nessa fase de análise estatística, então aguardem que vem aí, sem motivo de desespero, porque muito em breve vai chegar para vocês. Vai ter avaliação curricular? Quais devem ser os critérios de desempate? Bom, eles deixaram claro que não terá avaliação curricular para entrar nas instituições aí do ENAMED/ENARE, tranquilo? Então, basicamente, até o ano passado, a gente teve a análise curricular, na época que a prova de 2025 foi ministrada e orientada pela FGV,
foi uma etapa extremamente polêmica. Foi uma etapa que teve vários pedidos de recurso de análise em relação à nota dada pelo currículo. Ao que pareceu, isso perdeu-se tanto a mão que não pareceu ser um processo totalmente justo. Então, ali a gente teve um grande problema. Porém, eles já deixaram que, como num cunho menor, que antes era só o ENARE, informal, teve tanto problema, provavelmente eles não vão querer esse problema de novo, ainda mais uma prova de cunho tão complexo e num nível tão maior quanto era em relação ao que era antes. Então já deixam claro que não vai ter avaliação curricular, não precisa se preocupar em relação a isso. E quais devem ser os critérios de desempate? A gente precisa ver, porque isso vai ser um problema. Imagina que seja um exame ali que é esperado que tenham 42 mil concluintes de medicina, mas todos os médicos recém-formados ou que já estão formados há mais tempo que desejam entrar e usar essa prova como uma prova de residência. Imagina a dimensão disso daqui. Imagina a quantidade de empates que a galera vai ter. Então, digamos que você foi lá e acertou 82 questões da prova. Mas quando você acerta 82 questões, um concurso nesse âmbito, pode ter certeza que vai ter uma cambada de gente que também acertou 82 questões. E aí, a gente tem que ter critérios de desempate mais claros. O que a gente conhece mais tradicionalmente, se fosse pensar em concurso público como um todo, a idade contaria como um dos principais. Quando a gente olha para provas de residência em si, a grande área tem um peso maior, tá bom? E geralmente destas, clínica médica tem um peso maior, aí depois vem cirurgia, depois pediatria e GO e por último preventiva, se eu não estou enganado. Pode variar de uma instituição em relação a outra, mas me parece que essa seja o critério de desempenho mais justo. Por quê? Porque o peso das grandes áreas é diferente em relação à atuação e à prevalência de doenças, enfim, de um médico generalista. Ele vai ver muito mais aspectos clínicos do que qualquer outra. Tranquilo? Mas depois a gente pode pensar aí em outros critérios de desempate mais tradicionais, como idade, conclusão de curso e por aí vai. Show? Depois, precisam ter critérios porque vai ter muita gente, não é uma prova em casas decimais, né? Então, pode dar bastante problema. É diferente do Enem, que dá para tirar 875 pontos, 874 pontos. Isso daí já ganha uma casa a mais, já é mais fácil diferenciar. Como se preparar para o ENARE e para as provas de R+. Provas antigas do ENARE, da mesma forma que você se preparou ano passado, tá bom? Não muda porque as provas de R+, como eu falei para vocês, não serão impactadas pelo ENAMED. Fechou, galera? Essas são as principais dúvidas, é tudo que a gente tem até o momento, tanto de especulação quanto de aposta, sobre o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Mas eu quero lembrar a vocês que sim, é algo novo, sim, é uma mudança radical em vários planos, em vários caminhos que vocês já traçaram para estudar e se preparar para esse exame ao longo do ano. Agora a gente vai ter um reajuste de rota para aumentar a cobertura e cobrir as possibilidades nesse período de desconhecimento. Mas eu quero que vocês lembrem que não é novo somente para você, é novo para todo mundo. As expectativas, as frustrações, as dificuldades que vocês estão tendo agora, que vocês estão alimentando aí nas suas crenças, na sua cabeça, elas servem e passam para todos. Tenham uma visão otimista em relação a essa mudança, não entendam isso como uma puxada de tapete, sim um reajuste de rota, beleza? Por quê? Porque não significa que vai ser pior, não significa que não vai te beneficiar baseado nas suas qualidades e competências. Só significa que vai ser diferente. Eu quero que vocês estejam preparados para tudo, mas saibam que vocês não estão sozinhos. A gente aqui na Medo e todo o nosso time de professores, toda a nossa equipe de tecnologia que cuida da nossa metodologia, todo mundo está extremamente focado para dar o melhor auxílio para vocês. E sem dúvida nenhuma, a gente está com vocês até o final, para tudo, venha o que vier. Combinado? É isso, espero que tenham curtido. Deixem aí nos comentários tudo que vocês tiverem de dúvida, que eu vou pessoalmente respondê-los, com o que a gente já tiver de informações, mas sempre muito bem fundamentado. E qualquer dúvida, podem me procurar no meu direct, no @John da Medway, John com DJON, adicionem lá que eu também vou postar bastante coisa do Enamed. E, obviamente, procurem a gente também no @medway.residência-médica, onde a gente vai concentrar todas as informações dessa cobertura do Enamed. É algo inevitável, ele está aí, e a gente vai tentar buscar as melhores alternativas para colocar você
dentro dessa prova e que você tenha muita confiança, muita sabedoria e muita competência de mandar muito bem. Combinado? É isso, tamo junto, um beijo e a qualquer momento a gente pode voltar com novas notícias aí sobre o ENAMED. Valeu!